Olá, boa noite, sejam bem-vindos, está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira para falar muito sobre Copa Sul-Americana e também sobre Campeonato Brasileiro. Olha, os brasileiros não se deram bem nos jogos de ida da Copa Sul-Americana. Ontem, o Cruzeiro, mesmo jogando em casa, não passou pelo Lanús, empatou por 1-1 e terminou agora na Neoquímica Arena em São Paulo, debaixo de muita chuva, muita mesmo. O Corinthians também empatou com o Racing, 2-2. Olha, com um gol, vocês fiquem aí para vocês verem o gol do Racing, porque é um gol digno de Puskás, hein? Vocês vão ver. E o Yuri Alberto fez 2 golaços também, não podemos deixar de falar. Mas o resultado não foi bom para o Corinthians, que agora vai à Argentina para tentar conquistar uma vaga na decisão da Sul-Americana. Vai precisar vencer o jogo lá, ou no mínimo empatar, para que possa passar nos pênaltis, tá legal? Vamos falar também do Vasco, hein? O Vasco, olha, sofreu barbaridade, mas conseguiu passar pelo Cuiabá. 1-0 e quebrou uma sequência aí de 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tudo isso será assunto no Troca de Passes, que está começando agora, e terá os comentários sempre brilhantes de Carlos Eduardo Mansur, de Alex, e conto com vocês também aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes. Mandem pra gente as suas mensagens, tá legal? Se o seu time te dá alegrias, mande pra gente. Se não dá, como o meu também mande, porque é válido. Não teve certo? alegria, não? Não tivemos. Não? Hoje foi ruim. Foi. Tá bom, tá bom. Tá sendo ruim sempre, né? Mas boa noite. Tudo certo? Boa noite. Olha, jogo de golaços lá na Neoquímica Arena. Apesar de todo o temporal que caiu em São Paulo, o gramado até que se sustentou bem. Teve um momento de piora, né? Quando a chuva se intensificou. No final do primeiro tempo ameaçou ficar feio o negócio. Chuva desde as 8 da noite, uma chuva intensa, né? E o gramado da Neoquímica Arena, o melhor gramado do Brasil, suportou muito bem. Foi. Teve um momento ali em que a bola começou a parar um pouco em algumas partes do campo, mas a bola rolou bem aí para um bom Corinthians em Racing, né? Um bom jogo. O resultado é que não foi bom para o Corinthians, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, sempre brilhante o apresentador Felipe Diniz. Que é isso? Sempre brilhante, Alex. Na verdade, se na Libertadores os dois brasileiros encaminharam a classificação na Sul-Americana, os dois resultados não são definitivos, acho que tanto Cruzeiro quanto Corinthians Estão na briga, né, Mansur? estão absolutamente dentro da disputa. Acho que o Corinthians tem mais talento individual do que o Racing, né? Coletivamente, o time teve várias oscilações no jogo de hoje para se adaptar à partida. Agora, além da questão do gramado, que suportou muito bem, aliás, teve um momento do jogo que chovia demais. Nossa Senhora. Demais. Mas, além da questão do gramado, para mim ficou claro que o Corinthians foi oscilando de acordo com algumas mexidas que o Ramon Dias foi fazendo no jogo. O Corinthians toma o primeiro gol, um lance um pouco fora do roteiro da partida, né? Uma bola longa, tem a disputa que o Adrian Martínez ganha e Achei falta. Eu acho que ficou muito no limite. Eu acho que qualquer interpretação... No Kaká, né? Na disputa da bola, ela acabou sobrando para o Racing. A discussão é parecida com o lance do Hulk, né? É parecido, né? Bem parecido, inclusive. Gera discussão, pelo menos. Né? Exato, Isso, mas não deixa de ter sido um golaço, né? Não, mas a forma como o Salas pega... A forma como ele pega a bola é espetacular. Espetacular. Alex fez muitos gols assim na carreira, né, Alex? Será que eu fiz um assim, cara, quando foi Fluminense no Beira-Rio. Sem ver o goleiro praticamente, né, Alex? Ela quicou assim, aí eu dei a batida parecida dele. Foi de primeira ainda, né? Foi de primeira. Um golaço espetacular. Quem faz esse gol foi espetacular. A percepção ali do Salas, né, para fazer o gol. É um gol que podia ter mexido. O Fagner deu uma dormidinha, na verdade, né? Você fica, às vezes, esperando a jogada. O Salas, ele acreditou mais do que o Fagner, por isso que acabou a bola caindo nele. Era um gol que podia ter mexido muito com o ambiente da partida ali, né? Mas, para sorte do Corinthians, o empate veio rápido ali também no bonito gol do Yuri Alberto. Veio, aliás, num lance espetacular do Memphis, né? Bonita corrida do Yuri Alberto para aproveitar o espaço. Ele é excelente identificando esses espaços, né? O Racing marcava com linha de 5, mas sempre um dos zagueiros saía para perseguir. O Yuri Alberto foi muito bem. E a jogada do Memphis é de alto talento, de alta categoria, de um jogador que aí... Nessa continuidade de passagem do Corinthians, eu acho que a gente vai ver muitos lances ainda dele que vão chamar a atenção. O Corinthians estava de volta ao losango, né? Ele cria bastante com isso. Agora, a partir da perda do Martínez, aí eu achei que o Corinthians não se achou no jogo. A escolha, eu acho, questionável do Ramon na substituição. Eu acho que ele esvaziou o meio, o Corinthians se partiu, e o Racing, especialmente na volta do intervalo, parece vir preparado
para enfrentar esse meio do Corinthians mais esvaziado, consegue construir o 2-2. Acho que é melhor time em boa parte do segundo tempo. Tá construindo melhor as jogadas ali, né? Conseguindo ter o domínio da posse. No final, o Romero também não entrou bem, né, Manso? Não. Veamos, o Romero, que tem sido um jogador importante na temporada, fez uma partida muito ruim hoje, participou quase nada do jogo. O Né? Ramon tenta ainda corrigir com o Alex Santana, que tem imposição física, mas tem um tempo sem jogar, né? Mas ainda assim ele é um jogador que se impõe ali no meio. A partir das últimas substituições, a entrada do Coronado mais para frente, o Corinthians voltou a ter boas oportunidades no fim do jogo. Talvez até tenha tido as melhores no balanço geral, pelas duas últimas oportunidades do jogo. Poderia até ter encontrado a vitória. Mas oscilou muito de acordo com algumas escolhas que a comissão técnica foi fazendo no jogo. Agora, que grande contratação o Corinthians fez, né, para essa segunda parte do ano. Como é que chama o camisa 9, Alex? É o famoso Yuri Alberto. Que jogador chegou no Corinthians aí recentemente? Não, caramba, para quem tava aqui, o Yuri Alberto estava sendo motivo de muita contestação da torcida, né, ao longo da temporada, apesar de os números serem bons, né, de gols, ele tem 22 gols ou 23 na temporada, vou checar aqui o número exato para vocês, mas ele vinha perdendo muitos gols, a fase técnica era muito ruim, ele estava brigando com a bola, mas... 23 gols. 23, né, Manso? Em 50 mas jogos no ano. De uns 10 jogos para cá, 12 jogos para cá, a fase mudou completamente. Ele tem feito grandes jogos, se tornou para mim o principal jogador do Corinthians, ele é o mais regular dos jogadores do Corinthians. Hoje fez 2 gols inacreditáveis de rara beleza e rara qualidade técnica. O primeiro com muita frieza, né, Alex? Para enfrentar o goleiro, dar uma cavada depois da bela jogada do Memphis Depay. E depois, com muita personalidade, com vários jogadores dentro da área, muita chuva, né, o que às vezes dificulta para pegar melhor na bola, ele acerta um chute espetacular de fora da área, sem chances para o goleiro, de rara felicidade. Um momento especial do Yuri Alberto nessa parte final aí de 2024, né, Alex? Boa noite, Felipe Mansur. Eu não tinha te dado boa noite, não? A gente deu boa noite, assim, o good evening pra todo mundo, né? Deu o quê? O good evening, né? Não vi. Certo. Boa noite, Alex. Boa noite. É assim, ó, o futebol, a gente aprende ao longo do tempo, se for ver, e o Yuri também é uma peça desse jeito, e se não, por que falar também do Romero, né? Mas tem jogadores, vamos pegar o Yuri como exemplo, que a gente não pode desistir de jogador, né? A gente até comentava sobre a questão, o exemplo do Payet, a gente vai, de repente, debater isso depois. E a gente comentava sempre como que um jogador tão bom quanto o Yuri, daquilo que ele surgiu, né, aqui no Santos, foi pro Inter, foi super bem, foi para lá, a hora que ele chega no Corinthians, que a gente via no dia a dia, um jogador assim, espetacular, com força, velocidade, as duas pernas, cabeceio e tal, né? E daqui a pouco ele passou um bom momento assim, muito ruim, até a chegada do Antônio Oliveira, recuperou de novo a confiança dele. E aí sempre nesse momento que jogava com 2, ele sempre melhora e é um cara que sempre foi participativo, sempre foi dedicado, isso nunca deixou de ser. Mas tecnicamente a gente via assim, era uma falta de confiança assim absurda, né? E aí mostra que realmente nessa troca de treinador de novo, o Ramon encontra essa maneira de jogar com 2 atacantes e ele e o Romero, eles acabam se encontrando nesse sentido. E hoje ele volta de novo a ser um jogador no nível de destaque, que prova que realmente, cara, você tem que ter uma maneira de lidar com cada jogador, você não pode desistir dele. É lógico que o jogador não pode desistir dele próprio, né? E o Yuri nunca deixou de trabalhar, de correr, de treinar, enfim. E de reconhecer o momento que não esteve bom. Porém, o momento que ele vive hoje é um jogador importantíssimo para o Corinthians de novo. E que os gols que ele faz hoje demonstram que realmente é um momento de confiança, quando esse jogador ele tem essa confiança, não importa quanto ele ganha, não importa a idade dele, nem nada, mas ele com confiança, e tem jogador que precisa de um pouco mais de trabalho para se manter nessa confiança, e o Yuri hoje está dando esse show que ele está dando e sendo super importante. O Muricy Ramalho, né, que foi nosso companheiro aqui, hoje trabalha de novo no São Paulo, sempre dizia que ele não desistia de jogador, né? Ele falava, eu não desisto de jogador, eu vou até o fim com ele. Se ele não se recuperar, é culpa dele, porque eu vou dar a oportunidade e comigo ele vai ter chance. Porque é muito fácil acontecer, sabe, assim, de daqui a pouco falar, poxa, o cara tá, né, não tá bem, não me ajuda. E aqui ele tem um determinado perfil de jogador que ele também se abate com aquilo e às vezes você não consegue recuperar, né? Ele não consegue recuperar, mas você também acaba meio que abandonando e ele sente isso, né? E aí acaba tudo indo por água abaixo. E acho que tem, sim, tem a questão mental, a questão técnica do jogador, que acaba sendo reflexo disso.
E também a criação de um contexto melhor, né? A gente vê hoje o Yuri Alberto recebendo bolas em situações que são melhores para ele. Então, mas aí eu discordo um pouco, sabe? É claro que ele recebe mais, mas eu acho que não tem a ver com a questão... Não é a quantidade de bolas que ele recebe, são as condições em que recebe. Isso, então, mas a impressão que eu tenho, Mansur, que é claro que hoje ele recebe mais bolas e o aproveitamento está muito melhor também. Mas eu acho que quando a fase era ruim, ele também recebia bolas boas para fazer gol e ele estava perdendo muitos gols. Claro. Então era uma questão... tenho a impressão, né? Não tô certo, que isso eu tá certo. Mas assim, eu tenho uma questão que era mais técnica dele próprio, uma questão mas ele passava pessoal, muito, de confiança, porque ele estava perdendo gols inacreditáveis. E agora, às vezes, ele tem lances muito mais difíceis que ele está resolvendo muito melhor, né? A gente está vendo também ele muito mais sendo lançado, atacando espaço, profundidade, podendo fazer diagonal. Acho que a gente fala muito da questão do losango do Corinthians, que às vezes tem uma dificuldade para defender um pouco. Mas para ele, eu acho que ele se encaixou perfeitamente nela, porque ele tem mais a possibilidade de atacar em diagonal, de receber as costas da defesa. A gente viu ele muito tempo num Corinthians que produzia pouco. Evidente que a questão técnica também não era o melhor momento dele, mas recebendo muita bola de costas para ter que parar a bola. Aquele chutão para ele, que não é a característica dele de dominar, esperar o time sair. Isso talvez também ajude a minar um pouco confiança, ou deixar o jogador impaciente, desconfortável no jogo. Tem jogador Eu acho que as coisas vão se somando. Perfeito. Acho que isso que você falou é verdade também. Ele está melhor agora. Não dá para ligar, porque ele não é assim que ele não estava fazendo gol porque ele não estava tendo... o Roberto faz. Isso, exatamente isso. Essa é a questão, né, Ele precisa ter... Esse atacante, esse 9, por mais que o Yuri ele tenha uma característica que às vezes o atacante mais rápido, ele tem uma diferença no sentido, vamos pegar de um 9 igual o Verratti, igual o Pedro, que eles não vão ser de atacar espaço, de um drible ou coisa assim, né? E o Yuri, ele já dá essas possibilidades. Só que a hora que você pega a bola realmente frente para o gol, faltando confiança, você vai cometer alguns erros, ou domínio, ou uma finalização que ela realmente não sai perfeita. E aí a companhia, quando o Garro armou tudo isso, e o Garro veio jogar bem, aí a chegada do Memphis acaba ajudando, porque é realmente um jogador Combinou diferente. Bem o Memphis com porque ele Yuri, tem, né? Ele tem a questão do meio atacante, que a gente fala, de pensar o jogo, de ter o drible, de ter finalização, de ter o passe, né? O Memphis não disputa espaço com o Yuri, É né? um verdadeiro falso 9. Ele se completa, ali, né? Ele por se completar. Aí você dá um pouco de tempo, de respiro para esse 9 e falar, calma, você não precisa pegar na bola 30 vezes no jogo, mas espera que vai chegar. Então, é lógico que o panorama todo também acabou melhorando. E assim, a gente viu o Yuri participando por vezes bem do jogo, até depois da saída do Martínez, quando o Ramon Dias já arruma o time, ele passa a fazer o jogo a partir do lado esquerdo do ataque, né? Que em tese nem é o ideal para ele, por vezes ele tem que fazer uma volta recompondo, assim. Mas é a partir dessa posição que ele faz o extraordinário segundo gol do Corinthians, né? Que é verdade. Um belo chute. Até nosso companheiro Rodrigo Coutinho aqui, que está assistindo o Troca, né? Audiência de qualidade nesta noite de quinta-feira. Ele manda aqui um outro dado interessante. Com os 23 gols que o Yuri alcançou hoje, ele empatou com o Lucero e já é o vice-artilheiro do Brasil na temporada. Só atrás do Pedro. Então vejam que os números nunca foram ruins na temporada, né? É que mesmo alguns desempenhos foram ruins mesmo. Isso, é que ele estava perdendo muitos gols, né? E gols. Agora, se a gente for olhar, na teoria, se a gente for pensar, vindo na cabeça agora, o Coutinho falando, ele teve uma retomada com o Ramon, se a gente for ver, ele sendo assistente, lembra? Que deu o Romero que estava fazendo os gols. Ele fazendo os movimentos, seguiu fazendo. O começo da recuperação, né, Alex? É o começo da recuperação. Foi o começo da recuperação. Caraca, como ele participou, ainda não tinha feito gol nesses jogos, mas ele estava conseguindo ser assistente. Agora, assim, uma coisa que é interessante, assim, se a gente pensa no que é o contexto hoje do futebol mundial, né? A América do Sul exporta muitos jogadores e tal. A gente pega uma competição como a Sul-Americana, que em tese, em termos de status, é a segunda competição do continente, né? O nosso equivalente, vamos dizer, a Liga Europa. Para quem. Eu achei o jogo de qualidade técnica elevada. Esse de hoje? Muito bom jogo. E com muitos bons jogadores, né? Como é que é o nome do lateral de Martins? O ala direita, Martirena, do Racing. Bom. Excelente partido. Muito bom jogador. O Quinteiro conhecido os seus conhecidos problemas de questão física, intensidade. O trato com a bola, o que ele consegue fazer em termos de visão de jogo, distribuição, de último passe, é um jogador de altíssimo nível, né? E o Almendra fez também foi muito bem o meia. Muito bom também. E do lado do Corinthians, você tem o Yuri Alberto numa boa fase, o Memphis, que é um jogador de elite, né? O Garro como um camisa 10, que é um jogador que
acrescenta bastante em termos de criação. Caiu um pouco nos últimos jogos. Mas o jogo foi, achei um jogo de muito bom nível. Assim. Muito bom. Um jogo muito ótimo bom. de assistir. Duas equipes parecidas, se for ver assim, né? Tem coisas semelhantes. Eles se alternam muito em termos de momentos do jogo, né? De momentos ruins para momentos bons para momentos menos bons. A gente está falando de golaço. Vamos olhar esse gol aqui que a gente separou para vocês verem, que é um gol razoável. Olha lá. Ah, encontraram. Olha aí. Alex. Tem não, fazendo Diego. gol. Contra quem, Diegão Alex? Cavalieri, um Fluminense? beijo pra você. O Fluminense é isso, né? Contra o Fluminense. Olha lá. Em 2014. Eles jogavam Tinha o passe do quê? Do Dali? Ah, Dali, né? Canhoto. Dali. É. Aí, o Alex. O Dali eu só ia no espaço. Isso aí a gente treinou que eu jogava com a linha alta, cara, e caiu, pegou certinho. Isso aí já era o segundo tempo. Agora, convenhamos, né, Alex? O seu foi muito mais fácil que o do Rojas, né? É sempre mais fácil falar que do seu amigo é mais fácil que dos outros, né? Eu não posso Vamos falar golaço. isso. O dele de- Eu não mas faria o nenhum dele dele de foi de primeira. primeira, né? E ele estava mais de costas. Você já estava vendo o goleiro ali, né? Já percebendo a ação do goleiro. A gente vai mostrar o gol do Racing aqui daqui a pouco no programa. E vocês vão conferir. E aí que tá o detalhe, precisa ser hiperveloz para você fazer um movimento Um movimento certo. inteligente, né, Alex? A bola é muito bem metida. Tendo um meia meio normal, né, 10, né, meu canhoto? Olha, por falar em 10, apesar de ele não ser 10 hoje, o Memphis, acho que foi o primeiro jogo que ele completou 90 minutos hoje, não? 90, né? Pelo menos que eu tenha... Daqui a pouco o pessoal aqui na hashtag Trocar de Passes vai dizer, nós vamos dar uma olhada aqui Mansur. também. O Mansur, ele tem... Mas eu tenho a impressão que foi a primeira vez que ele completa um jogo, né? Achei que ele fez, assim, tecnicamente ele é ótimo, né? Um baita jogador. Todas as vezes que ele participa do jogo, ele é muito decisivo. Tem razão. Ele tem a condição de ser muito O jogo decisivo. que ele tinha jogado mais tempo contra o Internacional, 85 minutos. Ele saiu um pouco antes. Hoje conseguiu jogar os 90 e tal aí, né? Campo pesado. O jogo campo pesado. Achei que ele participou pouco hoje, em termos de número de ações, não de qualidade. Quando ele pega na bola, ele tem condição de fazer algo diferente, como provou em alguns dos melhores momentos da partida. Mas já é um avanço, né? A gente já vê que o Memphis está claramente melhor, está conseguindo estar mais solto, está se encontrando cada vez mais dentro do time, né? Quando o Corinthians consegue agrupar e jogar um pouco mais curto, ele entra nesse jogo, né? ele sobressai. E tanto que o trabalho dele em espaço curto para o gol do Yuri Alberto é muito bonito, né? No lance do gol de empate do Corinthians, que aliás evita que o jogo virasse ali um drama um pouco maior. Aí depois eu acho que tem um pouco a influência, o campo fica muito pesado, o jogo começa a ter muita ida e vinda, o Corinthians, os atacantes um pouco mais afastados, disputando um pouco mais a bola, aí o jogo não fica tão afeição para ele. No fim do jogo, curiosamente, primeiro entra o Coronado na função de meia um pouco mais pelo centro. Depois o Ramon coloca o Coronado para partir do lado esquerdo e devolve o Yuri para o centro da área junto com o Memphis. Com o Coronado concentrando um pouco mais a criação, o Racing cai um pouco também depois das trocas dele, o jogo volta a ser disputado no campo de ataque, ele volta a participar mais do jogo. Porque o Corinthians se agrupa um pouco mais, tem um pouco mais de controle, de posse de bola, com um pouco mais de controle no campo de ataque, e aí ele volta a entrar no jogo, e quase que ele decide no último lance. É uma batida muito bonita, né? O último lance do jogo, praticamente, O que mais entra na chama área do lado atenção esquerdo e bate no ângulo ali, a bola sai por pouco. Mas o que mais dá para chamar atenção, que a qualidade técnica dele, a gente viu até quando ele chegou mais pesado. Mas hoje, movimentos dele tirar de lado e conseguir passar. Como se ele já estivesse num ritmo, né? Mais ágil e tudo, assim. Então, Antes do primeiro gol, né, Alex? Ele passa no meio de dois, aí vem um terceiro, ele consegue puxar, o quarto marcador vem, ele traz pro pé direito e encontra o passe pro Yuri. E aí vem uma questão. Lógico que ele acabou de chegar, mas vai ter que melhorar essa dinâmica para que ele consiga receber mais bolas. Isso naturalmente é um fato. E como ele tem um meia como um Garro, e às vezes quando joga com o Charles você pode ver que ele é de mais movimentos, né, sem a bola. Em alguns momentos esse cara já está no lugar errado para esse Memphis e Garro receberem a bola de uma maneira melhor, né? Então tudo isso é só ajuste para ele pegar realmente mais vezes na bola para ter mais condição de fazer mais diferença. Queria puxar uma discussão com vocês aqui, porque confesso, não estou entendendo muito bem. Eu queria falar sobre a escalação do Corinthians hoje, né? Porque, vejamos, no final de semana, o Corinthians teve uma decisão contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Jogo da volta, semifinal da competição. E a gente entendeu, Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes, vocês, corintianos que estão aí do outro lado da tela,
Eu já concordei com você só com a introdução. A gente teve Já a tinha impressão também pensado de nisso. que ele estava priorizando o Campeonato Brasileiro por aquela O escalação. Corinthians pareceu mais composto hoje do que do contra o Flamengo. Pareceu não, ele estava, né? Porque, vamos lá, só para me recordar aqui. No jogo passado, o Kaká não jogou como titular, né? Vamos as mudanças em relação ao jogo de hoje. Carrilho. Hoje jogou Fagner no lugar do Mateuzinho. Isso. Kaká no lugar do Gustavo Henrique. O Carrilho. Carrilho no lugar do... É que mudou um pouco, no lugar do Romero. Porque começaram 3 atacantes, hoje começaram 2. E o Depay não podia jogar. E o Memphis no lugar do Thales Magno. Isso. Então, assim, eu imagino que esse seja o time titular, pelo Eu acho menos muito mais aparentou... próximo do que a gente compreendeu que era a formação base do Ramon. Se ele não escalou na Copa do Brasil o time titular, eu pensei, opa, ele está deixando claro que a prioridade é o brasileiro. Ele fez um jogo competitivo, né, pelo Campeonato Brasileiro dias antes contra o Atlético Paranaense. Ele está poupando para usar no Brasileirão sua força máxima. Depois do jogo contra o Flamengo e da eliminação, no jogo contra o Racing hoje, eu imaginei que ele ia fazer um time mais mesclado. E, para minha surpresa, ele escala todos os titulares hoje, né, para esse jogo de semifinal de Sul-Americana, tendo em conta que o próximo jogo também tem 4 dias de descanso, porque o Corinthians volta a campo na segunda-feira. Não pode jogar sábado, domingo não tem jogo por causa da eleição, o jogo é segunda-feira. Isso. Mas eu estranhei a escolha de priorizar a Sul-Americana em relação à Copa do Brasil. E aí, só para acrescentar, para ouvi-los também, eu tenho uma teoria, porque... Mas houve um dia a mais, né, em relação para esse jogo de hoje. Isso. Agora, minha teoria é de que, assim, conhecendo um pouco do que é o futebol na Argentina, a cultura do futebol argentino, eles valorizam muito as Copas, né, em relação ao Campeonato Nacional, a Liga Argentina, por exemplo. Principalmente as Copas internacionais. Então, Copa Sul-Americana para os argentinos costuma ser uma coisa muito importante. Eles tratam como muito importante, assim como a Libertadores. A incoerência, entre aspas, é que ele não vinha tratando a Sul-Americana dessa maneira, porque quase sempre o Corinthians vinha jogando com o time reserva na Sul-Americana até essa fase final. Então, Mansur, você que sabe de todas as coisas, por favor, me explica o que o Ramon Dias está pensando com essas escalações. Eu acho que tem algumas hipóteses, né? Primeiro jogo com o Flamengo, ele teve o espaço entre Atlético Paranaense e Flamengo teve um dia 3 menos dias. Do que hoje, entre Flamengo e Racing. Outra coisa, E também serão 4 dias até a próxima partida. Então, eventualmente, ele pode imaginar que dá para recuperar todo mundo para esse jogo da segunda com o Cuiabá, que é um jogo que o Corinthians só pode pensar em ganhar, não tem como pensar em outro resultado nessa altura. Outra questão, se a gente pensar assim, como o Memphis não pode jogar a Copa do Brasil, a grande alteração mesmo, um zagueiro por outro, um lateral por outro, a grande alteração mesmo, para mim, foi a questão do Carrilho pelo Romero. Que, na verdade, que fez o time entrar contra o Flamengo com um sistema, um desenho de time menos testado e menos aprovado na temporada do que ou a linha de 5 defensores, ou 3 volantes, ou com o losango com 3 volantes, o Garro e 2 atacantes. Essa foi a minha surpresa. Eu não sei que circunstância, que leitura também ele pode ter tido do jogo com o Flamengo em relação ao adversário que o fez trocar. Para mim, a grande surpresa, acho que o Carrilho é uma mudança, é importante, mas pode ter a ver com a recuperação do Carrilho em relação ao jogo anterior, mas a minha grande surpresa foi que ele entrou contra o Flamengo num jogo que até acho que pelo ponto de vista do torcedor, talvez até representasse ainda mais, né? Com um desenho de time que é menos testado e menos aprovado na temporada. Outro detalhe que eu acho importante de entrar nesse debate. Você colocou bem a questão da comissão técnica, do olhar que eles podem ter para uma Copa Internacional. Mas eu acho que esse tipo de decisão não pode ser exclusiva de comissão técnica. Isso eu concordo. A hierarquização das competições, ela precisa ser uma decisão de clube também. Mas a gente não sabe como pelo foi jeito que discutido. acontece no Corinthians, parece que a decisão tem que ser assim, mas parece acontecer muito mais da comissão técnica. Né? O que tem... Dá impressão, né, Alex? É o que dá impressão. Porque assim, se você for olhar do que vinha jogando, a questão de jogar Martínez, Carrijo e Bidon, que é o que vinha, e o time se encaixou super bem. Lógico, a questão do Memphis. O Memphis não pode jogar, seria o padrão normal de colocar contra o Corinthians Carrijo junto com o Bidon. Parece que ele acabou tentando os 3, além da estratégia, o Thales também, queira ou não, Magno, voltando de lesão, era o segundo jogo que ele estava entrando.
O Romero não teria problema, então ele não precisaria alterar nesse sentido. Só que e o Gustavo entrando na zaga. Então, na zaga, a não ser o André Ramalho, que fala assim, um titular, os outros 3 ele mexe e coloca. Né? A questão do Fagner e o Mateuzinho também, ele acaba alterando dessa maneira. Mas eu acho que essa base de qualidade, vamos dizer assim, para o momento até que vive Charles e vive Bidon e Carrijo, era muito mais normal e natural de colocar. E dele repetir hoje o Charles, né? Numa sequência de jogos, eu falei, poxa vida... E na ida no Maracanã, ele já tinha desfigurado mais o time contra o Flamengo. Ele não escala força máxima. Inclusive escalou Garro e Coronado juntos. Isso. Sim. Com só 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes em tese, com algumas nuances ali no desenho do time. Até, por vezes, mantendo o losango, mas um desses meias de lado era o Coronado, com o Garro um pouquinho mais na frente. E o time ficou bastante exposto, teve muita dificuldade para competir. E daí, se a gente for olhar, tem uma característica, que lógico que a gente olhando, a gente não tem os dados do que ele tinha, mas eu imagino que um menino igual um Breno Bidon e um cara igual o Carrijo teria condição de jogar. E Flamengo era o último jogo, ali não tinha pra onde correr. Exato. E hoje você seria o primeiro jogo em casa. Então, o torcedor gerava uma expectativa enorme. Então, como hoje ele escala de novo alguma base dos titulares, você fala, poxa vida, parece que ele pensou. Lógico que entrou para ganhar contra o Flamengo, isso é um fato. Você arriscaria que contra o Cuiabá, que é um jogo vida ou morte, assim. O time é esse. Eu imagino que esse 11 vai jogar. Lógico. O time é esse. Esse com o Bidon, vamos dizer, né? Então, se me parece, o Bidon já não sei. Minha sensação é que ele prefere o Charles nesse momento. E aí eu acho que ele se afirmou. Porque o Bidon não começou contra o Flamengo. E nem hoje. E também não começou hoje. Mas tinha conquistado a condição e o time jogando super bem. Isso. Inclusive, eu confesso que não consigo entender a escalação do Charles nesses últimos jogos. Ela não tem se justificado. E não tem problema. Se você escalou, mas não deu certo, a troca ela faz parte do coisa, mas depende dessa leitura. Só que hoje ele repetiu de novo e a princípio não funcionou igual. Por quê? Por causa de característica. O Carrijo ele vai ser esse 8, né? Agora você ter ele e o Charles nesse sentido que... A minha dúvida vai ser para segunda-feira. O Charles, eventualmente com o Bidon, acho que pode ser algo que ele eventualmente reveja. E a lateral direita. Que Fagner e Mateuzinho têm alternado de acordo, acho que até com a característica de jogo que ele espera. Não sei se um jogo que ele vai precisar de um time que ataque bastante, de um lateral ocupando muito o corredor, mas aí que tá o detalhe de Fagner e Mateuzinho. Você pega um jogo também contra o Flamengo, se fosse ver. O Fagner era um jogador interessante, já que ele estava a característica de cruzar, ele é o melhor assistente, um dos melhores assistentes do Corinthians nesse sentido. Ele acabou não usando. E aí que está o detalhe, vamos dizer, de treinadores que gostam muito dessa questão de rodar o elenco, para não sobrecarregar, mas ao mesmo tempo para dar oportunidade, enfim, parece que em algum momento você corre de se perder. Que daí em algum momento você vai criar algo que você nunca fez, como foi contra o Flamengo. Não é por causa disso que perdeu, eu tô falando, a correção de rota num jogo, eu escalei, pensei, isso não deu certo, eu vou ter que mudar com aquilo que eu tenho, ou vou mudar com aquilo que eu tenho no banco. Mas realmente chamou atenção e você trouxe isso à tona, que é pertinente. E essa discussão também está por aí, eu tenho certeza. Tenho certeza. Agora também, falando sobre a qualidade do Corinthians de hoje, né? É uma pena que a gente tenha de vez por tão pouco coronado, né? Por tão pouco tempo assim nos jogos, né? Porque é um jogador que eu percebo, pelo menos a mim, me agrada muito assim. Ele tem uma qualidade técnica muito apurada, muito refinada. E toda vez que ele entra, ele nunca entra mal no jogo. Não. Ele sempre entra fazendo alguma coisa de diferente. A questão que criando alguma coisa. Bom pro Corinthians que ele tem 2 jogadores desse nível, né? Coronado e Garro, né? Quando um não tá bem. E com o Memphis, mais Yuri, mais Garro, é difícil você ter o Coronado junto, né? Uma pena, né? Porque, olha, é um jogador de muito talento, né? Eu pensando em futebol, em momentos que eu não tivesse o Memphis, eu colocaria, às vezes, se eu tenho que pôr, de repente, Coronado ele como um segundo homem com o Yuri, ou com o Romero, e o Garro. Quando ele coloca o Coronado para jogar como se fosse um 10 vindo de trás, um 8. Que aí, naturalmente, sobrecarrega o sistema defensivo, porque daí pode ser que mude a característica do jogo, ele tem que entrar correndo atrás, sempre é sempre difícil, e às vezes o time está melhor naquele momento, ou não está tão bem, e aí você tem que mudar um pouco essa concepção de como que os laterais e os volantes eles se comportam para poder não sobrecarregar o próprio Coronado e dar a ele a condição de ser ele. Mas ele jogando com 3 caras por trás, com ele e Garro, mais um atacante, eu acho que pode funcionar. Momentos do jogo, você pode até ter eles juntos, né? Uma parte final de jogo, um jogo que você... Por exemplo, o jogo em Cuiabá.
Se o resultado não estiver vindo, precisando buscar, o Corinthians vai precisar ganhar esse jogo. É importante ganhar esse jogo. Ah, sem dúvida nenhuma. Você tentar conchegar os talentos, né? É fascinante e é um grande desafio, na verdade. Né? O Corinthians teve a volta aí do Alex Santana, né? Que passou um bom tempo fora. Jogador importante. Começou muito bem a caminhada dele no Corinthians, Super né? bem. Quando chegou, aí teve um problema de lesão, ficou fora por algum tempo aí devido a essa questão e agora tem voltado aí nos jogos, ganhando um pouco mais de espaço, um pouco mais de ritmo. Vai ser importante para a sequência do 4 de campeonato. agosto, o último jogo dele, do Alex Santana. Do Alex Santana? 4 de agosto, ou seja, agosto, Bastante setembro, tempo. outubro, nós Mais estamos 2 quase em meses. novembro, quase 2 3 meses e meio. meses aí, né? Deixa eu mostrar os números do jogo para vocês aqui, o que eles dizem a respeito desse Corinthians 2, Racing 2, diante de 44 mil pessoas que tomaram muita chuva lá na Neoquímica Arena. Olha só, começando com a posse de bola, o Corinthians teve 55%, contra 45 do Racing. O número de finalizações, 9-9. Mas não é um número alto, né? Não. É um jogo de boa qualidade técnica, dois times que buscaram o jogo, mas que o número de finalizações não foi tão alto. 3 finalizações do Corinthians no alvo contra 5 do Racing. Escanteios 2-3, faltas 7 do Corinthians, 10 do Racing. Número baixo até, se a gente pensar nas condições do campo, né? Um campo muito molhado, costuma ter mais embates. Leal o jogo. Um jogo mais físico. Impedimentos, 1 do Corinthians, 2 do Racing. A gente vai mudar a página. Passes trocados, número baixo, né? Se a gente for pegar dos dois times, 309 do Corinthians. Os dois times eles têm uma linha objetiva também, né? Direta, né? Não é de ficar mastigando muito o jogo, né? Precisão nos passes foi baixa dos dois times, né? 78% do Corinthians, 71% do Racing. 10-3 para o Corinthians em desarmes, um cartão amarelo apenas para jogador do Racing, não tivemos nenhuma expulsão. O que dizem os campinhos aí, o Alex? Bom, o que você vê, o gol do Racing, os 2 gols, na verdade, da maneira que saiu, foi meio para essa meia direita aqui, né? Da bola longa e depois a jogada maravilhosa aqui. Só que ele concentrava realmente muito jogada de ataque aqui em cima do Salas, né? Na verdade, jogando contra o Yuri. E aqui você vê onde o Corinthians, mesmo tendo menos toque, o Corinthians ele tem um pouco disso, né? De rodar um pouco bola nesses zagueiros. E a questão do Carrijo, e da maneira que entrou depois o Romero, né? Charles, quando tem menos movimento por lá. Então, você vê que às vezes o jogo ele se desenha de uma maneira aonde você precisa prosseguir. Mas eu acho que ficou muito... O vermelho aqui, da maneira que ficou concentrado esse jogo aqui, é onde o Corinthians pode, de repente, usar para o jogo de lá, como que ele pode sair daqui um pouco mais. Porque senão, se o jogo está muito concentrado de um lado, esses jogadores de criatividade, eles tendem também a querer vir pegar essa bola aqui, porque é ali que está desenhado. E aí, de repente, para poder diferenciar um pouco, diversificar um pouco as jogadas. Agora, assim, pensando no futuro imediato do Corinthians, se tem um ponto a lamentar desse empate hoje, de não ter conseguido abrir uma vantagem em casa, é que a volta acontece num momento muito ingrato para o Corinthians. Porque o Corinthians vai jogar segunda-feira em Cuiabá, depois vai na quinta-feira a Buenos Aires, volta para um clássico com o Palmeiras, e num momento em que ele está precisando de ponto. Mesmo que ele vença o Cuiabá, a situação não vai estar resolvida no Brasileiro, ele precisa de ponto. E depois do Palmeiras vem um jogo em Salvador contra o Vitória. A gente está vendo a classificação aqui, né? Ó, o Corinthians com 32, se ele vence o Cuiabá, vai a 35, né? Mas todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. Então não é fácil. Aí a sequência, o Mansu estava dizendo aí, ó lá. Cuiabá, então, na segunda-feira, Racing lá na Argentina na quinta-feira, depois Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Uma segunda-feira. Olha, e o Corinthians é um jogo importantíssimo para o Corinthians e para o Palmeiras. E para o Palmeiras, com o detalhe que o Corinthians pode, de repente, atrapalhar os planos de título do Palmeiras. Claro. Então ganha um ingrediente a mais esse clássico. A torcida do Botafogo na torcida do Corinthians, né? É um quesinho a mais aí na rivalidade. Esse jogo com Vitória é um confronto muito direto. Lá no Barradão. E depois recebe o Cruzeiro também na Neoquímica Arena. E aí a gente vai começar a ter questões de calendário para ajustar vários compromissos de time. Quem está em final sul-americana, Copa do Brasil, necessidade de reposição de jogo. Tem trabalho para fazer aí nesse calendário brasileiro. Tem, sem dúvida nenhuma. Mas o que é bom, se a gente destacou a sequência, o que é bom é que, vejam, do jogo contra o Racing contra o Palmeiras, são 4 dias de distância. 5. Do Cuiabá para o Racing, também 4 dias. Do Corinthians e Palmeiras para o Vitória, são 5 dias. Do Cuiabá para o Racing são 3.
Segunda pra quinta. Ah, são 3, verdade. Mas depois do Corinthians e Palmeiras para Vitória e Corinthians também em 5 dias. Também. Então, pelo menos não são jogos em sequência de 3 em 3 dias e que mal dá para recuperar. E como ele já está com essa situação de colocar bastante jogadores e ele tem essas opções para fazer o Ramon, você colocando eles em ritmo e com, vamos dizer assim, com produtividades parecidas, ele vai ter, de repente, sempre essas opções bem preparadas. Que daqui a pouco alguém ele tira um garro, coloca um coronado, de repente não é para alterar tanto. E aí você tem também uma maneira de manusear. E fora que o Corinthians, nesse sentido das Copas, cara, ele tem esse segundo jogo, principalmente, ou fora ou em casa, ele tem lidado muito bem, na verdade, nas Copas, nesse sentido. Tem feito mais gols do que no Brasileirão. É verdade. E aí isso gera confiança também para você ir lá para a Argentina. Mas é lógico, é perto, mas é uma viagem, é um jogo decisivo. Tudo gera desgaste, né, nessa questão da mobilização. E o jogo é contra um Racing que tem boa qualidade técnica, né? Hoje a gente viu entrar o Vieto, por exemplo. Isso. Que é um jogador de carreira internacional, um jogador muito técnico, né? Chegou agora ao cotado Racing. para vir depois daquele Mundial, Isso, o Al-Hilal, né? De vir do para o Al-Hilal Brasil. pro Brasil. Com o Flamengo, ele Jogou muito bem. daquele jogo com o Flamengo. Isso, foi muito bem, por sinal. Agora está jogando no Racing da Argentina. Então, é um time de boa qualidade técnica, jogo muito duro para o Corinthians lá em Buenos Aires na próxima semana. Aqui na hashtag Troca de Passes, antes da gente começar a falar sobre o jogo do Vasco, o DJFB elogia o Mansur, eu não vou ler. Ah, não. Falar como fica fácil entender o futebol com os comentários do Mansur. O cara usa uma linguagem leve, que todos entendem. Eu não entendo muito bem o Ele faz um regime nas palavras, velho. Eu faço um esforço danado para entender o Mansur aqui. A família do Mansur é grande mesmo. Como é que é o nome dele? DJFB, não sei. DJFB, um abraço. DJ, Obrigado. nós fazemos jus às suas palavras mesmo, porque ele é um monstro sagrado, não é à toa, de verdade. E o Lúcio Corintiano já dá uma cornetada aqui, ó. Bidon é um a menos. Fagner só entrega, não marca, não cruza. Na verdade, um ex-jogador. Não tá feliz o Lúcio Corintiano com o desempenho. Vem um outro lado aí pra gente falar de Breno Bidon. A gente já falou nas coisas, eu acho que aqui é a primeira vez que eu vou estar falando, não sei. O Breno Bidon, em algumas circunstâncias que acontecer, ele pode ser um baita de um lateral esquerdo. Né? Isso eu falava de antes, porque na base, desde quando eu peguei lá, ele começou como lateral, mas aí sobra muito como lateral, você tem que pôr como meia. Isso aí faz parte, ele sabe jogar dessa maneira. Mas é um jogador que joga de lateral, segundo homem, terceiro homem, quarto homem de meio campo. É um cara inteligente, ele é um cara competitivo, combativo, né? Ele é mais combativo dos meias que tem ali, por isso que ele pode jogar também mais recuado. Mas é um jogador que você também poderia colocar em alguns momentos nesse Corinthians tranquilamente para ser lateral esquerdo. Daqui a pouco falaremos mais sobre Corinthians e Racing, um empate por 2-2 na Neoquímica Arena. Jogo semana que vem lá em Avedianeda, certo?